Tem que ter gente capacitada para ajudar o produtor, né? Aqueles que fazem a diferença realmente na propriedade rural, que não é fácil produzir alimento, né? Então a gente tem que dar um valor danado a essa casta do mercado aí que alimenta o mundo. Sou o povo das vacas, com orgulho e missão. A gente bota leite na mesa da nação. Mais que um trabalho, é um jeito de viver. De quem cuida, ama e faz acontecer. Não é só herança que vou deixar pros meus. É orgulho de ser agro, de servir a Deus. Povo das vacas, não se curva, não recua. A gente alimenta o mundo com bravura. Povo das vacas, sejam bem-vindos ao Povo das Vacas Cast, o podcast que abre as porteiras da pecuária leiteira para mostrar os bastidores de quem faz acontecer. Aqui você vai ouvir histórias reais de produtores e especialistas que com coragem, dedicação e muito amor pelas vacas fazem a diferença no campo. Um espaço para aprender, se inspirar e crescer junto com quem vive o agro de verdade. Novos episódios todas as quintas-feiras ao meio-dia. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, toque no botão inscrever-se para não perder mais nenhum episódio. Muito prazer, sou a Glaucia Pagnussati, produtora de leite, apaixonada pelas mimosas e pelo agro, também sou mentora de marketing para profissionais da pecuária e criadora da comunidade Povo das Vacas. Acredito no poder de contar histórias reais do campo e em usar a comunicação como ferramenta para fortalecer quem vive da pecuária leiteira todos os dias. O nosso convidado de hoje é engenheiro agrônomo, especialista em fisiologia do milho pela USP, pós-graduado em gestão de negócios pela FGV, atua há 15 anos como coordenador de vendas na Biomatrix e hoje é consultor de novas tecnologias no mercado de sementes do Brasil e América Latina. Seja bem-vindo, Antônio Benedetti Júnior. Obrigado, Cláudio. A silagem se faz uma vez, mas alimenta o rebanho o ano todo. Pequenos erros no processo custam caro na rentabilidade da propriedade. Nosso objetivo aqui hoje é ajudar os produtores a entenderem onde estão os gargalos do solo e até o fechamento do silo e como evitar erros que comprometem a produtividade e qualidade. Então, conta para nós quem é o Antônio Benedetti Júnior, conta um pouco da tua trajetória no agro e o que te levou para a área de sementes. Vamos lá. Olha, eu comecei minha carreira em 1985, né, logo depois da formatura, né, em engenharia agronômica. Mas desde a fase de adolescente, a família, eu já tinha um contato mais estreito junto a propriedades rurais, né, porque o meu avô foi administrador de fazendas e eu passava muitas férias lá, né? Minhas férias eram na fazenda, desde menino pequeno. E isso, acho que de uma certa forma, foi me levando a tomar gosto pelo mato, né, como a gente diz. Né? Meu pai também morou muitos anos na fazenda antes de vir para a cidade, né? Com uma família muito grande dessa família italiana, né? E depois que a gente cresce, a gente começa a despertar aquilo que realmente vai te fazer feliz na área profissional. Então eu consegui eleger isso para a minha vida e estou até hoje, estou com mais de 30 anos no negócio, né? No segmento, iniciei minha carreira na área de defensivo. Foi quando eu tive a oportunidade de entrar nas sementes agrossérias, né, depois de 1 ano e meio de formado, né? E aquilo ganhou um novo cenário para eu me desenvolver, né? A cultura do milho realmente ela é fantástica, é uma planta que está presente não só na alimentação humana, está presente em toda a parte de produção de proteína animal, né? O grão de milho, por exemplo, sai tinta, sai cola, sai mais de 150 subprodutos. Nossa. Então é um segmento extremamente cativante de se trabalhar. E eu gostei dessa área, iniciei na agrosérie minha carreira, teve todos os períodos, né, de sair, as empresas, as fusões das empresas. Hoje a Biomatrix, que é a empresa a qual eu represento na parte da consultoria técnica, é do grupo original Agroséries, então nós temos aí vejo uma grande evolução ainda, principalmente em apresentar coisas novas para o mercado, fazer o produtor ter rentabilidade, com as inovações, com os ganhos de tecnologia que a gente pode oferecer, né? E estou muito feliz, acho que o nosso negócio hoje tem que ter gente capacitada para ajudar o produtor, né? Aqueles que fazem a diferença realmente na propriedade rural, que não é fácil produzir alimento, né? Então a gente tem que dar um valor danado a essa casta do mercado aí que alimenta o mundo. Muito bom, e o nosso objetivo hoje realmente é esse, a gente te trouxe aqui para
a gente otimizar a silagem. Quem está patinando é para o Antônio ajudar hoje. Vamos lá. E falando nisso, por que hoje ainda o produtor se preocupa primeiro na escolha do híbrido? Por que tu acha que isso acontece? Dele pensar primeiro na escolha do híbrido quando deveria começar pensando no solo? Sim. Esse é um dos pontos de carência que eu tenho de percepção viajando pelo Brasil inteiro hoje, né? Essa área de consultoria agronômica, a qual eu já estou há praticamente 4 anos, depois da área de gestão que eu fiz no grupo, né? Na parte de mais de 15 anos na área comercial. PD também, mais 10 anos na área de pesquisa e desenvolvimento, né? Tudo pelo grupo Agroceres. E a gente nota que o produtor tem cada macro-região, cada região de produção, cada ambiente de produção, existe uns dogmas que os produtores se pegam muito, né? Para se ter alta produtividade, eu tenho que plantar o melhor produto. Para eu ter uma adubação eficiente, eu tenho que comprar o adubo da melhor empresa. E, na verdade, se esquecem que planta é um ser vivo. Planta interage com o ambiente e com o manejo. A questão da qualidade dos insumos, sem dúvida nenhuma, é obrigação das empresas fornecer com muito boas para o produtor. Eu não vejo isso como grau de importância. Então, todas as vezes que eu estou em palestras, em visitas técnicas, a gente alerta o produtor para entender que o primeiro ponto que ele tem que focar, o primeiro ponto que ele tem que enxergar como ponto de partida, né, é o quesito do maior patrimônio que ele tem na fazenda, que é o solo. É porque é de lá que vai sair toda a base, no caso específico no mercado de leite, ou até mesmo áreas de confinamento, o pessoal tem gado de corte, que vai sair a base de produção dos volumosos de alta qualidade, até para ele trabalhar os concentrados com mais economia, né, na compra desses insumos para trazer escala de produção, ganho de escala de produção, mais custo mais baixo. E o solo está diretamente correlacionado com isso. Se você não tem um solo corrigido, não tem aí depois que você tem tudo isso preparado, a base pronta, aí você vai procurar o melhor insumo, o que tem mais adaptação. Os preços, logicamente, você tem que fazer as pesquisas, o produtor sempre tem que trabalhar voltado para isso. E torcer para que São Pedro nos agracie com chuvas bem distribuídas e a safra seja boa, né? Certo. E quais pontos você acha que o produtor nunca pode negligenciar? O básico. Vamos lá, põe uma primeira imagem, acho que é legal para mostrar, né? E isso é mais uma abertura que a gente faz, né? Volta essa frase aí, que eu acho que é legal traduzir um pouco isso, o que representa para o nosso negócio, sabe? Toda vez que a gente fala em pôr uma silagem de qualidade, lógico, vamos partir do momento que o produtor se preocupa com o solo, faz as correções, tem as consultorias para a parte de fazer as recomendações, se necessário, de calcário, né? A gente tem que ter sempre em mente que o que for utilizado lá na fazenda tem que gerar uma alta resposta por hectare, produtividade, né? E para que isso aconteça, a gente tem que ir atrás de produtos, logicamente, que já têm sido testados naquela macro-região, que já tem adaptação, que já tenha resultados consistentes de que o produto é adaptado. É lógico que as empresas, no nosso caso de semente, testam por 8 anos produtos para poder lançar um híbrido no mercado. E, logicamente, quando lançam um híbrido para Santa Catarina, ou para o Rio Grande do Sul, ou lá para o Maranhão, já está batido o martelo que esse híbrido tem adaptação e tem o registro no Ministério da Agricultura. Como é que a gente chama? Zoneamento climático já feito dentro do Ministério da Agricultura, né? Então, é para o híbrido ir bem, dentro das condições normais de clima, entre outras coisas, né? E o outro lado do quesito que a gente desenvolve muito forte é a resposta animal. Coisa que nenhuma empresa de semente faz, mas a Biomatrix se preocupou com isso, que é entender nesses volumosos a digestibilidade das fibras e do grão de amido, né? Isso tem um impacto direto no quesito de energia que esse silo pode oferecer para o plantel. E aí ele tem condição de economizar no concentrado, né? Então, associado à questão agronômica, mais a questão zootécnica, nós conseguimos chegar em híbridos específicos para ajudar o produtor rural. A gente estava conversando... Desculpa, te cortei. Vamos lá, pode falar. A gente estava conversando sobre isso essa semana lá na fazenda, que uma coisa é o amido que o milho tem e outra coisa é o amido disponível que a vaca consegue aproveitar, né? E o que, de forma prática para o produtor, o que diferencia principalmente um milho bom para grão
de um milho bom para silagem? Vamos lá. Aqui, ó, aquilo que nós comentamos da questão do solo, né, no primeiro ponto que você citou. Essa é uma imagem, uma figura que eu sempre mostro nas minhas apresentações e nas conversas com produtores, que o mais importante é construir fertilidade no solo que ele vai plantar. Ele não vai plantar por um ano só, por 2, por 3, ao longo da vida, né? Às vezes, fazendas passa pelo processo de sucessão. Então, o solo realmente é o maior patrimônio que tem na fazenda, né? Então, quando você fala em correção de solo, construir fertilidade, esse é um índice importantíssimo, que nas análises de solo, que tem que ser feita com regularidade, pelo menos a cada 2, 3 anos, para que entenda que as faixas de absorção das culturas principais estão entre esses pH de 6 a 6,5, que é um índice de referência. Tem outros dentro da análise de solo, que é importante para o técnico interpretar. Mas essas curvas de elementos, ó, o molibdênio, que é um microelemento, o fósforo, que é um macroelemento, nitrogênio, enxofre, todas as curvas de alta absorção estão nessa faixa de pH. E, via de regra, os solos brasileiros são muito ácidos, abaixo de 5. E o produtor, nessas condições, tem uma perda muito grande na disponibilidade desses elementos para a planta absorver. Esses elementos ficam adsorvidos aos colóides do solo e ele não está liberado, a planta não chega nele, a raiz não consegue trazer ele para dentro, para seguir o seu ciclo evolutivo, na parte nutricional dessa planta. Então a gente sempre alerta com essa imagem, porque se o pH não está nessa faixa, tem que ter calcário, tem que ter eventualmente até gessagem, 20 a 40 para corrigir um alumínio tóxico, que também absorve os elementos de absorção para se buscar produtividade. E aí o produtor tem esses diferenciais aí para ganhos de produtividade na propriedade, né? Pode passar mais um. Aqui, ó, eu sempre lembro essa questão, que você pergunta, a sua pergunta, né, da diferencial que pode ser, é outro elemento que a gente sempre enaltece nas conversas técnicas com os produtores, para que eles deem relevância para essa questão. Isso aí é um quadro que a gente chama de fenologia da planta de milho. São as fases que a planta tem ao longo do seu ciclo, né? Eu costumo comparar muito isso aí com uma criança nova. Planta de milho jovem, uma criança que nasce. Então, você tem lá a emergência da planta, você tem um recém-nascido, né? Você tem a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, e a planta de milho vive essa mesma coisa, né? Então, o que a comunidade científica há muitos anos já identificou? Que a planta de milho define o seu potencial produtivo na 4ª folha. Ou seja, aquela seta que está ali, ó, definição da produção potencial, né? Naquele momento está tendo já a iniciação floral dentro do cartucho da planta de milho. Então, nesse momento, da 4ª folha até a 8ª folha, eu preciso ter essa lavoura livre de mato, livre de injúrias foliares, principalmente ataque de lagartas. Eu preciso ter as adubações do plantio coerentes com os volumes de extração que essa planta precisa, aliado nesse período da 4ª à 8ª folha com as adubações de cobertura, para que eu chegue depois da 8ª folha, da 10ª em diante, que essa planta vai chegar na fase reprodutiva, totalmente bem nutrida, totalmente pronta para entrar no processo reprodutivo e gerar uma espiga de alta produtividade, que é profundidade de grão, densidade de grão, lógico, a umidade, né, que São Pedro vai mandar, Sim. Né? E isso é de caráter importantíssimo para o produtor ter sucesso na cultura. Tendo uma lavoura muito boa, eu vou ter uma silagem muito boa. Eu nunca vou ter uma silagem boa se eu não tiver uma lavoura muito boa. Não adianta eu insistir. Então o produtor tem que cuidar disso, principalmente nos primeiros 35 a 40 dias. Por que eu não gosto de falar muito em dias? Porque você tem híbridos hiperprecoce, precoce, ciclo mais médio. Então, nessa faixa, olhando por emissão de folha, você tem mais assertividade nas práticas de manejo para acertar isso e ter uma lavoura boa para proporcionar uma silagem boa. Quais características o produtor deve priorizar na escolha do híbrido pensando em silagem? Tudo preparado, como a gente falou sobre as questões de construir fertilidade do solo, preparar esse patrimônio para o longo do futuro, né, do negócio da pecuária de leite, ou seja, a pecuária de corte. Na escolha desse híbrido, do produto, ele tem que primeiro entender que eu preciso de uma qualidade de silagem que tenha a palavra mais forte para que eu atenda o plantel na qualidade, que é a digestibilidade do que vai ser oferecido lá no coxo dos animais. Então, esse trabalho que a gente desenvolve, a Biomatrix faz,
ela tem uma estação de pesquisa na parte de nutrição animal lá em Patrocínio, que tem as vacas fistuladas, né? Abertura, né? Que testa por saquinhos de porosidade para ver a velocidade de digestão por partes da planta. E depois com toda a silagem pronta, né? Para poder ver quais híbridos são de alta digestibilidade de fibra, de como, no caso, que é a parte mais difícil de digestão, a cana do milho, amido, o grão, que é importantíssimo no processo da qualidade da silagem, e folhas, entre outras, as palhas e tal. Então, a digestibilidade de grãos e fibra é o ponto que o produtor deve questionar no momento que ele vai negociar a semente, comprar a semente no ponto de venda, na cooperativa, em outro canal de venda de insumos, né? Porque quanto mais específico o híbrido para atender o segmento de silagem, plantel de leite principalmente, mais sucesso ele vai ter na escala de produção, o ganho, né, porque a digestibilidade mais rápida, maior. E a economicidade da dieta, né, que é um ponto importantíssimo, já que nós temos ao longo do ano uma oscilação muito grande no preço do leite, né? Sim. E muitas vezes o preço não está atendendo o produtor na questão da rentabilidade. Então, a parte que o produtor pode fazer é exatamente isso, escolher o melhor, aonde pode ter ganhos na escala, na produção. Por isso que deve ser tão bem escolhido, tão bem pensado e, lógico, como conversamos anteriormente, pensar em solo primeiro, depois escolha do híbrido. Isso. Mas é uma vez para o ano inteiro. Lógico, tem gente que faz safrinha, mas pensando numa safra principal... Exatamente. Né, eu digo que a silagem admite pouco erro ou nem admite. Né? Sim. Principalmente em sistemas confinados. A pasto, talvez a tua margem seja um pouquinho diferente, né? Mas quando a gente fala de sistemas confinados, independente se é compost, se é freestyle, o custo é muito maior, né? Sim. Então, falando em diversas questões, a gente sabe que perder o ponto da colheita também é perder qualidade e dinheiro. Sim. Quais os sinais que mostram que chegou a hora da colheita? Vamos lá. Nós temos no Brasil 3 tipos de híbridos que são vendidos em sementes de híbridos, né? Tem a linha de grão flint, que é um termo americanizado, mas é o grão duro, o grão alaranjado, com mais vitriosidade, né? Então, tem muita dureza esse grão. Tem o grão semidentado, que é a imagem do meio da imagem, e o grão dentado, essa imagem da esquerda. E toda silagem de alta qualidade, nós precisamos ter o ganho, como eu falei anteriormente, na digestibilidade. E do amido não passa, é a mesma linha de análise que a gente olha pela parte de fibra. Né? Então, a velocidade de digestibilidade que nós temos que ter na planta como um todo tem que ser no amido também. Pode ir para a próxima agora, isso que eu vou esclarecer. Quando você trabalha com um híbrido de grão mais duro, que é a imagem da esquerda aqui, essas espigas de grão mais alaranjado, mais avermelhado, você tem uma perda muito grande na questão do acesso às bactérias ruminais. Eventualmente, se você tiver uma lavoura para silagem de um híbrido de grão duro e perder o time na hora de picagem, que nós vamos falar já da picagem, você pode ter poucos pedaços de grão quebrado na dieta e pode observar muita coisa saindo nas fezes dos animais lá no curral. Então não consegue aproveitar, né? É como a gente fala nas palestras, é moedinha de R$1 jogando fora. Né? Tá perdendo energia no silo, né? Então, esse endosperma que a gente chama, isso aqui é uma imagem de microscópio, né, mostrando os grânulos do amido. Então, olhem como está extremamente compactado, parece uma parede de concreto aquilo ali. E essa parte branca que a gente nota aqui é uma enzima que chama prolamina, que é uma barreira que impede o acesso de forma mais perfeita das bactérias ruminais para digerir esse grânulo de amido. Então, aí você tem perda na digestibilidade, portanto, perde em energia. Quando você vai para a área do híbrido dentado, que é a imagem da direita, um grão mais amarelo, mais macio, o endosperma é muito mais farináceo, as esferas dispersas faz com que os acessos das bactérias ruminais digerem 100%, e numa velocidade muito mais rápida. Né? Então, isso é ganho. O produtor tem um ganho tremendamente alto na composição da dieta, com mais economia nos concentrados que, eventualmente, o veterinário, os zootecnistas da fazenda, estabelece lá para ele. Porque dá uma linha altíssima de energia com um valor nutritivo mais alto. E explica para o produtor qual é o ponto ideal de matéria seca e como isso impacta na qualidade da silagem. Tá. Vamos lá, mais uma imagem. Primeiro ponto, ó, numa lavoura normal, quando a lavoura tem esse visual, com as palhas já secas e a planta ainda verde, já é um sinal que ela pode estar entrando no ponto da picagem, da colheita da silagem, tá? Então essa é uma imagem importante visual. Só que
pode tomar a decisão de picagem só nesse olhar da lavoura. Tem que ir lá, abrir a palha, quebrar a espiga e enxergar se já o grão dessa espiga já está entrando em meia linha de leite. Vamos ver a próxima imagem. Essa imagem aí, ó. Onde está circundado aí na segunda imagem do grão de amido, do grão de milho, perdão, onde nós temos meia linha meia linha do leite, nós podemos ter uma garantia que nós já temos uma boa parte do grão já em estado farináceo. E é isso que é a energia. Se colher antes, né, 1/3 de linha de leite, nós podemos estar perdendo muito na questão de energia para colocar no silo. Então, o estágio leitoso, que é o ponto pamonha, não é o recomendado, fazer corte de silagem. É preciso deixar avançar para ter um nível de matéria seca entre 33% até 38%. Ali na imagem é 32%, 37%, mas eu gosto mais de trabalhar mais próximo do 37%, que eu tenho menos sólidos solúveis no grão, né, para atender essa necessidade de mais energia, mais farináceo, né, o grão. E aí, ó, eu indo até 3/4 da linha de leite, eu estou dentro do estágio ideal. Né? 3/4 da linha de leite, eu vou estar mais próximo de 37%, 38%. Mais meia linha de leite, eu vou estar entre 32% e 33%. Então, e tudo isso está dentro de um raciocínio importante, já que pode startar a picagem para fechar o silo lá, dentro do processo de carregamento, compactação, vedação, né? A partir da meia linha de leite. Aqui nós temos uma imagem em cima que fala de quando você colhe um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Olha os ganhos que nós temos da matéria seca lá na primeira linha aqui, ó, né? 1/4 de linha de leite com 32% da matéria seca. Se eu vou para 2/3 da linha de leite, ó, já sobe para 35%. E a hora que chega mais próximo da maturação fisiológica, mais de 40% de farináceo. O que não é tão ideal. O bom é trabalhar no 35%, 37%, né? Mas você tem os ganhos sabendo esse momento correto para fazer a picagem. E é o momento de ter muita atenção, porque assim, não custa nada a mais. Já está ali, tudo que tu precisava fazer, tu já fez. Pagar para colher ou colher, tu vai ter que colher. Então, é uma questão de atenção, muitas vezes, né? O que acontece muito, viu, Glaucio, e não é só aqui na região sul do Brasil, o estado de Minas Gerais tem muito isso, São Paulo, é que muitos produtores, que são módulos rurais menores, produtores médios para pequenos, dependem muito de terceirização de colheita. Então, prefeituras, às vezes, né? Que então, cedem às máquinas. vezes você tem situações vividas do campo que o produtor agenda para a semana tal do mês tal. Naquela semana, a máquina está em outro lugar. Ele não consegue trazer no momento certo. Aí o cara da máquina vira para o produtor e fala, olha, eu consigo ir na semana antes. A outra eu não consigo, depois eu vou só depois. O produtor concorda, ele vai e colhe o milho em estágio leitoso. Sim. Perde qualidade na ensilagem, né? Muitas vezes aí, se for colher ele também muito seco, quase dá para colher para grão. Também, quase dá para colher para grão, exatamente. E não fica boa a silagem também, pode Sim. ter os quesitos de perder a questão do amido, principalmente, que não quebra direito, né? Não tem os KPS, que a gente chama de quebra do grão, né? E a silagem fica comprometida aí na qualidade. Aqui, ó, aqui é um exemplo prático. Ó. O que a gente falou lá da meia linha de leite, naquela imagem anterior, essa parte preta aqui mostra que meia linha de leite você considera onde já está farináceo. Né? Então, esse é um ponto interessante, que a gente abre a questão também para a linha dos grãos dentados, que eu falei que são os melhores para silagem, porque ele nesse ponto aí você macera o grão na pressão dos dedos. Grãos duros, flint, você não consegue. Não consegue. Ele é duro demais. Então, se as facas e contra-faca da picadeira estiver ruim, você não consegue jogar esse grão quebrado na silagem. E aí vai sair nas fezes mesmo. Aí que a bactéria ruminal não vai acessar mesmo. Então, você tendo esse ponto no dentado, eu posso ter até praticamente 2 semanas de meia linha de leite até 3/4 da linha de leite, de tempo para esse produtor colher, ainda com a qualidade que precisa para o silo. Uma janela de tempo um pouquinho janela maior. maior. No grão duro, não. É de 3 a 5 dias, vai perder. Ele é muito menos... Ele não é comprido igual aqui. E você tem uma perda de mais de 1 semana aí, né? Onde o produtor pode ter perdas grandes na qualidade nessa escolha do híbrido, né? Sim. Por um erro. Além disso que a gente conversou até aqui, né? Você que roda o Brasil aí. Quais erros você vê acontecendo direto na hora da colheita? Olha, o primeiro deles é esse, o ponto de colheita que o produtor realmente erra bastante, né? Por mais que a gente faça esse trabalho de catequização por todo lado aí, a gente procura sempre enaltecer isso. O quesito inicial
de ter uma lavoura boa para ter uma silagem boa é fundamental, coisa que nós falamos no início aqui, né? Não pode errar. Né? População de planta, plantabilidade perfeita, controle de erva daninha, aquela coisa toda é obrigação de fazer bem feito. Mas no processo da ensilagem, o ponto de colheita eu acho que é o que tem o peso maior. Né? A picagem você regula na hora certa, você tem os tamanhos padrões, né? De 3 a 5 milímetros, né? Perdão, de 2 a 3 centímetros, o tamanho de picagem plantéis de leite. Você tem a compactação, que tem as técnicas melhor para se fazer, né? Fazer o sistema com trator, mais com pneu mais borrachudo, rampeando o monte lá para tirar toda a parte de oxigênio, né, da silagem, porque lá vai fermentar numa condição que tem que ser anaeróbica, para não ter formação de fungo, não ter fermentação indesejável, é o caso da fermentação butírica, né? Tem que ser a fermentação lática para dar toda aquela qualidade que a gente precisa para o plantel. Então esses caprichos, tudo é uma sequência do processo da ensilagem que o produtor tem que se preocupar. Mas eu acho que tudo para ter assertividade, para ter a silagem de altíssima qualidade é o ponto de corte, que eu vejo que é o maior gargalo que o produtor brasileiro hoje, seja em bacias leiteiras, seja em regiões que tem o segmento de captação de leite, muitas cooperativas fazem esse trabalho, né? O Brasil inteiro tem cooperativas voltadas para segmento leiteiro. E às vezes o produtor com alguma dificuldade com a picadeira, ou a máquina deles quebra, às vezes tem que trocar um rotor, demora, atrasa, né? Perde qualidade no momento de picar, né? De fazer o silo. Eu vejo esse ponto que a gente desenvolve para que eles não errem, né? Essa parte é um pouco complicada, né? Porque realmente isso que a gente está fazendo aqui agora, de levar a informação, é importantíssimo, mas muitas vezes você tropeça na realidade. O produtor sabe o ponto, sabe o que fazer, mas a realidade, ele não pode comprar uma máquina, mesmo que não seja de prefeitura, mesmo que ele esteja pagando do próprio bolso, às vezes a máquina está na região, ou aproveita agora ou depois não vem mais, e é o que tem, muitas vezes, é o que tem que se adequar. Ontem mesmo, uma visita que nós fizemos, um produtor, visitamos a lavoura de safrinha dele, né? E ele disse que não ia poder esperar. Foi a última visita do dia, ontem à tarde. Estava eu e o Augusto, nosso representante da região aqui, e a área estava entrando, passando um pouquinho do ponto de pamonha, né? Falou, vou entrar semana que vem. E tinha que esperar mais uns 15 dias para chegar no farináceo ideal. Mas não dá. Não tinha opção. Claro, era outro problema. Falta de comida para as vacas. Tinha que cortar antes. Nós ia perder o tempo de fermentação, aquela coisa, para poder começar a ter regularidade no fornecimento do coxo. Então, N problemas que o produtor de leite pode ter, né? Então, o planejamento, essas coisas, faz parte, mas é passível de ter esses desvios aí, e o produtor tem que se ajustando. Tem diversas coisas que ocorrem, né? Não vou dizer que é casa de ferreiro espeto de pau, mas eu lembro que um tempo atrás a gente meio que terminou de compactar e logo estava servindo, isso lá uns 3, 4 anos atrás, porque surgiu a oportunidade de compra de mais animais ali e tal, e achamos que ia dar e não deu, não chegou até lá. Tem que buscar fora às vezes, né? Comprar, né? E existe, acontece, né? Não, existe muitos produtores que têm esse canal de comercialização, tem alguns que plantam até para venda. Sim. Né? Tem para atender o plantel que eles trabalham, produzem mais porque tem área e vendem silagem para os vizinhos, né? Sim. E isso ajuda. Sim, e da mesma forma já ocorreu, porque geralmente a gente não gosta de trabalhar dessa forma. O meu excelentíssimo lá, graças a Deus, tem uma visão muito boa em relação a isso, de ter sobrando, né? Os 2 últimos anos teve um silo que ficou 2 anos fechado. Olha aí. Muito bom. Porque é importante, né? Que tenha o tempo de fermentação adequado ali também. Então, quando se faz uma boa compactação, faz picagem boa compactação, vedação e utiliza até os inoculantes, 15 dias você pode abrir silo. Sim. 12 a 15 você já pode abrir, né? Mas depois que ele está pronto, você pode guardar, silo pode guardar 20 anos. Sim. Não tem problema nenhum. Sempre vai estar melhorando a digestibilidade, porque ajusta, inclusive, a questão das enzimas do silo lá. Bem vedado, logicamente. Sim. Né? É isso que eu ia pedir para ti agora. Quais são os cuidados fundamentais no fechamento e na compactação do silo? Então, dentro desse processo da ensilagem, a primeira coisa é o ponto de corte, né? Ser assertivo, né? Não pode... colheita de silagem em estágio leitoso, você tem 2 grandes problemas. Primeiro, você perde a qualidade, porque não é amido que está ali indo no meio da matéria verde que você fez a picagem, da fibra que o ruminante precisa, né? Perdeu amido. Detalhe que
esse ponto de colheita em estágio leitoso, com alto sólido solúvel, o silo, depois de vedado, fechado, ele começa a escorrer essa água que é chamado de efluente. A gente costuma chamar que o silo chora, não é isso? O produtor também. Esse efluente, ele é um contaminante ferrônio para a questão de lençol freático. Isso aí é problema, é grande problema. Se tiver fiscalização de IBAMA na propriedade, pode gerar até multa, essas coisas, né? Sim, mas o principal problema é a perda da qualidade, né, da silagem. Então esse é o primeiro ponto que eu chamo. Depois entrou com a picagem regular de faca e contra faca, dentro dos padrões que são necessários, bem amolado. E outra, picadeiras pequenas, de 1 linha, 2 linhas, tem que observar e às vezes amolar a faca 2 vezes por dia. Se o milho estiver bom, milho que vai gerar mais de 55, 60 toneladas por hectare, muito provavelmente amolar a faca contra faca tem que ser 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Se é uma automotriz, que tem o cracker, aquela coisa, o ajuste desses crackers para picar bem, eu acho que é mais favorável. Então, corta até mais rápido, né? Sim. Muitos produtores hoje terceirizam essa colheita, que eu acho salutar isso, porque você tem uma agilidade maior. Sim. Uma máquina que tem esse cracker que a gente chama que moe melhor, pica melhor, né? E muitas vezes tem que observar se está regulado também, né? O dono da máquina não porque eles gostam de ir muito rápido, porque fazer render, né? Para render para outro lugar, então, mas tem que estar em cima, mas é a melhor picagem que a gente vê. Não quer dizer que não consegue fazer com máquina pequena, só ter o capricho de observar essa questão. E aí, na parte de compactação, tem bem o ponto-chave de observância na questão da forma de rampear, né? Tirar toda a parte de oxigênio. E vedar o silo, com vedação, 2 lonas, né? Para ter a qualidade realmente, para não permitir que ações de animais externos furem a lona ao longo do tempo, né? Para entrar oxigênio, ar. E aí você vai ter uma qualidade de silagem, o produtor vai ter isso para atender ao longo do tempo a qual ele planejou, né? Tantos hectares para atender ao longo do ano, eu vou ter silagem para tantas vacas. Esse projeto todo produtor faz, né? Sim. Salvo quando tem um clima muito ruim ao longo do ano agrícola, que ele tem que fazer 2 safras, ou comprar silo fora, né? Sim. Mas a gente entende que eles fazem essa conta para saber o quanto tem que produzir por ano. Sim. Muitas vezes, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que 3 não teve anos, conta que frustração. deu conta dos últimos Exatamente. anos, né? Muita frustração de safra por causa de ambiente, né? Sim. O ambiente de produção não ajudou. Aí é algo que realmente ninguém tem controle, né? Sem dúvida. E quais detalhes fazem uma diferença absurda na qualidade, mas que muita gente negligencia? O que tu observa nesse sentido? Na silagem, o que o pessoal... Eu diria que principalmente essa questão primeira. Muitos produtores colocam, por exemplo, a situação do híbrido escolhido para a produção de silagem, que tem que ser de altíssima produção de grãos. Eles entendem, ou pensam que entendem, que o híbrido tem que ser de alta produção de amido numa matéria de ensilagem. E se esquece que o ruminante precisa de fibra. Então tem que haver um equilíbrio. Sim. O segundo ponto é a tal digestibilidade que nós falamos no início. A gente sabe que híbridos para a produção de grãos, e a Biomatrix tem os híbridos específicos para grão também, são os híbridos de mais caixa produtiva. Para buscar 12 toneladas por hectare, 15 toneladas por hectare, que é produtividade de 200, 240 sacos por hectare. Um híbrido de silagem de grão mais macio, mais mole, você vai ter produtividades próximas de 180 sacos, 200 sacos por hectare. Mas a digestibilidade dele é outra, muito superior ao grão duro. Sim. Então, o entendimento disso por parte do produtor, eu acho que é um outro gargalo que a gente catequiza isso ao longo dos trabalhos que a gente desenvolve no Brasil. Se eu quero uma silagem de alta qualidade, a palavra-chave é digestibilidade, não é alta produtividade de grão. Sim. Se o produtor quer uma dieta de alto grão no seu plantel, aí é diferente. Vamos montar uma dieta de alto grão. Eu tenho o híbrido certo para ele também. Eu saio da linha da digestibilidade plena, vou para um híbrido de alta caixa produtiva de grão, só que eu vou perder um pouquinho na matéria verde e na digestibilidade da fibra. Mas eu atendo ele. Sim. Mas olhando para o que é o Brasil hoje, a média de tecnologia aplicada nas questões dos produtores de leite, né? Porque o que impera mais no Brasil são os pequenos produtores, né? Sim, sim. Você tem os top 100, né, que a gente fala dos produtores de leite no Brasil, produtores de 30 mil litros, 40 mil litros, 50 mil litros. 3 deles estão no estado de São Paulo, né? Os 5 maiores estão... Dos 5 maiores, 3 estão no estado de São Paulo, né? A Colorado, a Agrindos e o Olavo Barbosa lá, que é lá em Itapiratiba. Depois vem Paraná, vem alguma coisa do Sul, depois é São Gotardo no Alto Paranaíba, de 40, 50 mil litros. Mas
não é esses caras que faz a produção de leite no Brasil para atender a alimentação da população brasileira. É o pequeno produtor, né? Então, aonde pega maior problema que eu vejo é nessa questão, né, do direcionamento do que a influência das empresas vem, outras companhias falando que produz mais grão é melhor para silagem. Na verdade, não é. Nós temos alta produtividade de grão em genótipo para grão, mas eu perco em digestibilidade, eu tenho os específicos para silagem, que vai atender melhor a linha de escala de produção de leite dele, com economicidade de dieta, entre todos os pontos que fecha novamente na palavra digestibilidade. Sim, essa catequização realmente é importante e justamente por isso. Tu quer um milho para silagem? É silagem, então não pensa só no grão. Sim. Né? Você tem que olhar o todo, exatamente. Pensar no todo. Lembrar, se conseguir levar para casa uma palavra hoje, eu acho que é digestibilidade. E esse trabalho que nós fazemos, que eu mostrei aquela imagem de partes das plantas, né, que é analisada em animais fistulados, isso revela para a gente o diferencial que isso tem. Então, para eu lançar um híbrido no mercado hoje, se eu não olhar por isso, para atender a melhor qualidade possível de uma silagem para o produtor de leite, eu estou indo na contramão do negócio dele. Sim. Então, a nossa empresa realmente ela foi muito perspicaz nisso há 13 anos atrás. Iniciou esse programa de melhoramento, é a única companhia que faz isso hoje, olhando para a digestibilidade da fibra por parte da planta de milho, dos híbridos que vão ser lançados, né? Tem que ser melhor do que já existe nosso, e a digestibilidade do amido, que é o ponto da energia que vai elevar a questão do valor nutritivo da silagem para ele economizar na dieta. E dá para dizer que uma silagem bem feita reduz o custo da produção de leite? Por quê? Totalmente. Quanto mais qualidade nutritiva tiver de um volumoso produzido na própria fazenda, né? Aquela história que eu volto a repetir, lavouras boas dá silagens boas, desde que tenha o processo de ensilagem de forma caprichosa, né? Sim. Fazendo picagem, compactação perfeita, tudo. Então eu entendo que isso aí, você tendo um volumoso de altíssima qualidade, você vai ter uma economia nessa parte de energia que você pode oferecer. Porque parte do concentrado é milho que vai. Sim. É o fubazinho que o produtor fala, né? É muito comum o pessoal ter milho grão na propriedade, passa no moinho lá para jogar o fubazinho em cima da silagem que ele tirou no período de abastecer os coxos de manhã. Porque comida vai 2 a 3 vezes por dia, depende da fazenda, né? Sim. Tanto que tem, se é 2 ordenhas, se é 3 ordenhas, tem que dar comida sempre em seguida, depois da ordenha. E vai o fubazinho lá de milho. Se eu tenho muito milho no meu volumoso, digestível, que é o ponto-chave da linha de grão mais dentado, lógico que eu vou ter um ganho no custo da alimentação. E hoje, todos os veterinários, os tecnistas que fazem essas apresentações, inclusive nós temos isso também dentro da empresa, a pizza, que você olha o custo de produção hoje do leite, ou da proteína animal, no caso de carne, entre 50% e 53% é a nutrição animal. Sim. É o que o indivíduo gasta, o produtor gasta. O maior custo é a alimentação. Se ele gasta R$100, 50, R$52 vai ser com a alimentação do plantel. Então, esse é um ponto que o produtor tem que estar muito mais atento, que é onde tem o peso maior do custo dele. Então, é isso que a gente procura trazer dentro de uma linha mais específica de produto, digestibilidade mais alta, e buscando também orientar nesses processos da parte de ensilagem e tal, porque as carências existem em todo lugar, né? Às vezes você vai numa propriedade, na hora da compactação do silo, ele está fazendo aquela compactação plana. Então, uma orientação, ó, levanta essa rampa, vamos fazer rampeado, que você vai tirar o oxigênio mais rápido e de forma mais perfeita, para ter uma qualidade melhor de fermentação. Então, esse tipo de orientação, que é a catequese que a gente desenvolve, passa pelos nossos parceiros, pelos técnicos de cooperativa, e isso vai ramificando e melhorando a tecnologia no campo, né? Essa é a ideia que a Biomatrix tem de trazer algo melhor para o produtor. E a gente sabe que atualmente cada fase, ultimamente, é uma caixinha de surpresas, né? Sim. É lagarta, é cigarrinha, fora o tempo, né? Sim. Fora, sabe lá Deus, o que tem para vir ainda. Sim. O que a Biomatrix traz hoje como novidade para se destacar em híbrido de silagem? Isso é importante. Nós iniciamos um programa em 2015, juntamente com a Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa governamental para culturas tropicais, né, no mundo, com um programa de desenvolvimento de biotecnologia para a lagarta do cartucho, né? Em 2022, nós lançamos essa biotecnologia
O Brasil tem as biotecnologias para a supressão da lagarta do cartucho do milho, né? Mas o ano de 2007 foi a primeira liberação. 2009 foi a última proteína que foi liberada pela CTN-Bio, portanto 2 anos teve inclusão de biotecnologia no Brasil para lagarta. Depois de 2009 nada foi lançado mais, e agora em 2022 a Biomatrix lançou o BT-Max, que é uma linha de trabalho que a Embrapa, os melhoristas da Embrapa, mais os melhoristas da nossa empresa, formaram um grupo científico, aproveitando todo o conhecimento da Embrapa, né? E eles nos apresentaram lá uma linha, uma coleção de mais de 4.000 cepas de Bacillus thuringiensis, que é é uma bactéria da onde se extrai a biotoxina, né, para partir aquilo para a engenharia genética, fazer a indução gênica para dentro da planta de milho. E nós identificamos uma biotoxina extremamente potente nesse período de 2015 a 2021. Comparamos com tudo, com tecnologias vigentes, com ambientes de produção diferentes, né? E isso é um ponto relevante no Brasil, que o nosso país é um país intercontinental. Você tem ambiente de produção no Rio Grande do Sul que é totalmente diferente do ambiente de produção do Maranhão. Demais. Pra você ter uma ideia, Glaucio, nós temos 53 tipos de ambiente para produzir milho no Brasil. Então é um desafio muito grande, tanto para melhorista como para o produtor rural, para saber qual o melhor híbrido, qual o melhor. Então ele tem que ser local a avaliação. Eu vou melhorar isso As aqui, mas vou melhorar para lá. Exatamente. Isso aqui, se eu melhorar, não vai dar certo lá no Acre, por exemplo. Então, quando uma empresa identifica um híbrido que tem uma adaptação mais ampla, é tudo de bom, porque você consegue reduzir custo da semente, que eu consigo produzir mais volume de semente. Eu não vou vender só aqui no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina. Não é tão Eu específico, vou vender então em mais barateia, áreas, né? Então você tem um ganho muito grande nisso para poder atender um mercado com mais competitividade, um custo melhor para o produtor. E essa biotecnologia que nós lançamos, o BT-Max, já o ano passado, na safra passada, nós já trabalhamos em média aí que liberou somente para segmento silagem, né? Porque você corta a planta antes da maturação fisiológica do grão. O segmento para grãos, nós temos que aguardar a validação internacional, porque é uma planta transgênica. Ah, sim. Nós somos grandes exportadores de grão, né? China, Oriente Médio, agora México está entrando na nossa linha de clientes também, por causa do tarifaço do Trump. Então nós temos uma situação que tem que ter validação internacional, dos blocos econômicos, né? Sim. América do Norte, Comunidade Econômica Europeia e China, principalmente, né? Que é o grande importador nosso de soja, milho, né? E deve liberar a partir do ano que vem, no máximo início de 2027, os nossos híbridos de grão também vai estar induzidos para supressão da lagarta do cartucho com o BT-Max. Hoje é só silagem. Portanto, é uma grande novidade, uma biotoxina que foi extraída dos solos tropicais, dos Bacillus thuringiensis, que é da coleção da Embrapa. A linha de controle, o modo de ação do controle da lagarta é diferente dos modos que foram lançados entre 2007 e 2009. O controle é uma eficiência muito maior, de mais velocidade de controle. A gente costuma brincar que o pessoal não vê aonde a lagarta raspa. Porque quando a lagarta sai dos ovos, a mariposa faz a ovoposição, de 3 a 5 dias eclode. 150 largatinhas onde ela fez a ovoposição. Assim que ela começa a fazer a raspagem, que ela tem a mandíbula ainda pequenininha, ela já morre. Então você não vê, tem que pôr uma lupinha lá para achar onde ela raspou. E essa biotoxina já vai e destrói ela lá e mata ela antes de ela crescer. Que né? bacana. Então as outras biotecnologias perderam já a sua eficiência. A última que foi lançada em 2009, aqui em Santa Catarina e o Rio Grande do Sul ainda está dando uma boa supressão. Mas do norte do Paraná para cima já tem resistência quebrada já. Então a tendência, igual foi a cigarrinha, como você citou aí, que há 9 anos atrás, do sul dos Estados Unidos, veio infectada com os molicutes, né, para enfesar a planta de milho, e chegou no sul bem depois. Primeiro chegou no norte do Brasil, passou o México, no norte do Brasil, centro-oeste, chegou no sul 4 anos depois, e detonou as lavouras do sul também, da região sul do Brasil, porque veio infectada com bactérias sem paredes celulares, né, e as empresas não estavam preparadas para isso. Os híbridos, né, os genótipos que o mercado estavam plantando, nem sempre estavam com alta tolerância a essa questão. E nós, da nossa linha de silagem, sempre trabalhando no programa de pesquisa esse quesito, né? O problema de molicute é ponto-chave. Se tem linhagem que tem problema, sai fora do programa. Temos híbridos de média tolerância? Temos. Tem que fazer protocolo. Mas os de silagem, não. De silagem, nós já trabalhamos eles sempre passando pelo crivo de não entrar com produtos que podem ter contaminação, contaminação, infecção, por parte
do vetor, né? Que a cigarrinha promove a doença. Ela não é a doença, ela é só um vetor. Nós temos que controlar ela, porque não tem produto para matar a bactéria sem parede celular, né? Então é isso, eu vejo... nós estamos um passo à frente com linha de tecnologia. A Biomatrix hoje é a 4ª empresa no mundo que tem essa linha de pesquisa voltada para a transgenia de plantas, né? Brasileira, de culturas tropicais. E eu vejo com muita segurança que nós vamos poder atender o mercado nacional, o Brasil como um todo, com essa linha de pesquisa que tem conhecimento científico em Embrapa, tem tudo do ambiente tropical de produção, bactérias dos nossos solos, e onde nós podemos ter uma longevidade muito grande e dar mais sustentabilidade para o sistema de produção de milho no Brasil. Muito bom. E qual é o recado final para quem quer produzir silagem de alta qualidade e transformar isso em mais rentabilidade para a fazenda? Olha, eu acho que é de tudo que nós falamos aqui, né? E o início é se preocupar realmente com o que você vai oferecer para a planta de milho no início. É olhar o solo que você tem. Se precisar das correções, fazer tudo dentro dos quesitos técnicos, com orientação agronômica, para que você tenha lavouras boas para ter silagens boas, né? E não adianta eu insistir em plantar sem corrigir solo um milho para eu ter uma lavoura para eu colher 50 até 70 toneladas por hectare com qualidade. Eu não vou ter, né? O segundo passo, depois de todo o acompanhamento, condução da lavoura muito boa, é esses processos da ensilagem que o produtor cada vez mais tem que se orientar. Tem que se preparar para fazer bem feito, né? E não adianta eu ter o melhor híbrido do mundo, o melhor manejo do mundo, se eu chegar na hora de fazer o processo de ensilagem, eu errar. Porque são vários passos, são pelo menos 6 passos importantíssimos do processo de ensilagem que o produtor não pode errar. Também, né? Não pode errar lá na cultura, no plantio, naquela coisa toda. Mas pegar tamanho da picagem, não pode errar. Forma de compactação, não pode errar. Forma de vedação, não pode deixar entrar nada de oxigênio nesse processo da ensilagem. O uso do inoculante, recomendo, é importante, dá mais velocidade para o sistema, né? A retirada do silo diária também tem técnica para fazer bem feito, você não dá problema de contaminação de fungo. Abrir o silo, puxa a silagem diária, joga a lona para baixo. Também tem isso. Mantém, diariamente você tem que vedar. Deixar fechado, pelo menos, a frente do silo, né? E saber compor com uma dieta com orientação zootécnica, claro, né? E, logicamente, a silagem sendo de alta qualidade, o produtor vai poder economizar essa questão do que vai entrar na parte de concentrados dentro da fazenda. Outra coisa importante, se o produtor puder ter parte desse concentrado produzido na própria fazenda, é ideal. Tem muitos produtores hoje que fazem a silagem de planta inteira e faz um pequeno silo de grão úmido lá também. Isso é ouro dentro da propriedade. E a hora que ele for puxar o concentrado, vai economizar demais, né? Na parte de proteinado, essas coisas que compõem uma dieta, né? Aí o veterinário, um zootecnista que vai dar o palpite certeiro para isso. Então, eu acho que na produção de leite hoje, e é assim no Brasil, na minha experiência, como você tem muitas oscilações, o preço tem períodos de baixa, que o produtor perde rentabilidade, tem períodos de ganhos melhores. Até 30 dias atrás estava até muito bom, hoje já caiu o preço. Falando de forma prática, Exato, 12 centavos para nós do mês passado para esse. Isso é muito na rentabilidade do produtor. Então eu entendo assim, o produtor fazendo a parte dele, buscando a linha do conhecimento com gente que pode ajudar, e é possível isso sem ter custo para conhecimento, ele pode ter margens satisfatórias para melhores, mesmo com oscilação do preço de leite, que esse país aqui, o nosso país aí, tem eventualmente mais fraco. Nós estamos entrando em fase de seca e o preço cai, era para subir, né? Sim. Então, alguma coisa errada. Hoje, com a tecnologia, com a comunicação, graças a Deus, o produtor consegue esse contato maior com assistência técnica, né? Não é mais aquela coisa de a pessoa mora lá no fim do mundo, ela está isolada de tudo. Então, muitas vezes, mesmo que uma vez por, sei lá, cada semestre, pelo menos um contato técnico a pessoa vai conseguir, por mais isolado que seja, né? A gente aqui, graças a Deus, é uma região muito boa, né? Isso. Digamos que você precisava vir 2 vezes na semana um técnico lá para ver ponto de corte ou para ver outra coisa em relação à colheita ou plantio, por exemplo. Se você precisar todo dia tem gente lá, né? Mas a gente sabe que tem regiões que também não é bem assim, né? Mas, pelo menos essa parte que a gente está fazendo aqui agora,
todo mundo tem acesso, né? Uhum. Então, essa base, pelo menos, ela é importante para que, independente de onde a pessoa esteja, ela saiba o correto a se fazer, né? Sim. E, enfim, quero agradecer a sua presença aqui. Opa! Tem um pequeno mimo dos nossos apoiadores. Eu que Esse agradeço, projeto Cláudia. não Obrigado. seria possível sem os nossos apoiadores, então quero agradecer aqui a Energibil, que oferece energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e também para o agronegócio. As Rações Itaipu, a Top Leite, referência em soluções para o agronegócio, a Agroterra Agropecuário, as Sementes Biomatrix, Burgel Automotive, seu carro em boas mãos, e a Equiter Agrícola, pré-secado embalado com excelência. Então, mais uma vez, quero agradecer a tua presença aqui, esse tanto de informações que tenho certeza que, pelo menos, algo é impossível que o produtor sabe de tudo, né? Eu sempre falo que, pelo menos, algo tu absorve de novo em cada bate-papo desse que a gente tem oportunidade de ter. Eu que agradeço aí e estou à disposição, eventualmente precisando de algum contato, é só me procurar. O pessoal da nossa empresa aqui da região também. Sim. Eu vou posso deixar o teu contato Pode. na tela para o pessoal? Sim, Então, pode, caso alguém precise, Claro. estará em contato com o Antônio Benedetti Júnior. Sim, tem página no Instagram também, qualquer coisa, a gente, o WhatsApp, né? Sim. A gente faz um trabalho muito bom em todo o Brasil, com grandes parceiros nossos, eventualmente um produtor precisa de alguma sugestão, por exemplo, Legal. conferência de análise de solo e tal, pode mandar que a gente passa um palpite, uma recomendação, né? Tem um problema na folha do milho, manda uma foto, lógico que não é o ideal, né? Sim. Todo técnico tem que estar presente dentro da lavoura para avaliar alguma coisa, mas quando a dificuldade existe pela foto, a gente aciona o colega da área, ele vai lá Sim. e faz o trabalho que precisa fazer visual, né? Mas a gente tenta ajudar o máximo que pode e dentro dessa área de consultoria, para desenvolver cada vez mais a questão da agricultura, da pecuária de leite, pecuária de corte, olhando para o segmento de silagem de qualidade nessa produção de proteína animal. Perfeito. Então, obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Antônio fica à disposição, Sim. vou deixar o contato aqui. Independente de onde você esteja nos acompanhando, se apertar na cultura de milho, chama o Antônio, chama o pessoal da Biomatrix, que com certeza eles vão dar a melhor assistência. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço.